Sabe o que Deus falou para mim a seu respeito? O Senhor revelou para mim que você tem passado por uma fase difícil. Uma fase estranha. Onde, de repente, algumas confusões, contratempos, alguns episódios estranhos têm ocorrido. E isso tem preocupado muito você. E tem até agitado você ao ponto de você, em algumas ocasiões, perder o controle. Ele fala para mim que você anda preocupada demais com uma coisa que fugiu do teu controle, mas não fugiu do controle dele. Ele revela para mim que o que está chamando tua atenção não vai te destruir e não é algo para você se preocupar. Porque ele diz para mim de propostas. Ei, eu vou repetir. Só quem crê recebe. Só quem crê recebe. Já deixa o like aqui nos 3 pontinhos. Deixa o like aqui. É importante. Se inscreve no canal, é de Deus. E compartilha nos stories do WhatsApp, do Facebook e para as pessoas que você tem nos seus contatos. Deus fala para mim de propostas. Escuta! Preste atenção, mulher, porque é resposta de oração. Deus fala para mim de propostas que você irá receber. E eu destaquei 3 propostas que serão reveladas nessa live. Essa é a campanha da tua vida, mulher. Pega aí, filho. Essa é a campanha da tua vida. Esse é o teu momento, tá? Tá tudo ruim, pastor. É claro. Às vezes fica tudo ruim para você chegar no lugar certo e lá receber o que ele lhe prometeu. Das propostas que ele revelou, 1, 2, 3, a terceira vai estremecer o coração de alguém. Ei. Deus fala para mim que é tempo de recebimento de propostas. Propostas. Hein? Deus fala para mim que é tempo de recebimento de propostas. Ei, presta atenção no que está sendo revelado aqui, irmão. Presta atenção aqui, não deixa nada roubar tua bênção. Porque é forte o mistério. Alguém que talvez venha até te surpreender. Alguém vai se aproximar. E eu posso dizer que esse encontro já foi marcado nos céus antes de ser registrado na terra. E nessa aproximação vai propor algo. Vai propor algo nesse tempo difícil. Irmã, eu acho que você não está entendendo. Será proposto algo para você. E eu vou dizer que tem uma prova na Bíblia sobre isso. Como assim, meu pastor? Tem. Tem uma prova. Deus uma vez chegou para um servo dele e disse, em outras palavras, tem uma proposta para você. Ei, pastor, nunca ouvi isso. Eu vou interpretar de uma forma diferente para você poder entender seu momento de tomar posse da bênção. Porque se tu não toma posse da bênção, alguém toma por você. Tomou posse da bênção? Então deixa o like aqui, minha filha, deixa o like. Deus chegou e falou para esse homem de Deus e disse para ele, filho, sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uma proposta. Peraí. Você entende agora? Eu preciso descodificar para você poder entender e se acalmar. Deus falou para ele assim, sai daqui e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Uma proposta. Porque se ele não agarrasse a proposta, se ele não aceitasse a proposta, ele ficaria no mesmo lugar que estava. Se você não agarrar essa proposta que está sendo liberada para a sua vida hoje, isso é fé, presta atenção, olhe para cá, mulher. Se você não agarrar, você vai ficar no mesmo lugar.
E eu tenho certeza absoluta que se você está aqui, é porque você quer algo a mais. E é direito seu, porque tu também foi lesada. A campanha que fizemos antes para nos proteger contra a inveja, irmã, foi fundamental para que essa daqui possa dar certo. E eu sei que você fez. Preste atenção no que está sendo revelado. Tem propostas que chegam que são únicas. Escreva nos comentários, tem propostas que são únicas. Irmã, você é filha do impossível. Você é aquela pessoa fora da curva. Você é a taça de cristal que nunca se quebra. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é a que tem caráter e não se corrompe. Você é a águia que voa para se refazer e se reconstruir quando você foi atingida pelas pancadas da vida. Você é alguém que muitos não compreendem, mas quando você vence, eles querem estar perto de você de novo. E você vai vencer. Porque você tem um homem de Deus aqui orando pela tua vida, tá? Você tem um homem de Deus aqui orando pela tua vida. Você é aquela taça de cristal que não se quebra, irmã. Já gritaram muito com você. Já machucaram muito teu coração. Já atingiram muito a sua alma. Você não se quebrou. Porque ainda que se você se quebrasse, você se quebrou na mão do olheiro, ele te refez. Você é aquela menina que é comparada à menina aos olhos do Senhor. Quem tocou em você, tocou nele. Quem tenta atingir você, atinge ele. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia! É muito forte um salmo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E se eles tentam tocar em você de alguma forma, estão na mão do Todo-Poderoso. Oh. Você é aquela flor do jardim, irmã, que traz o cheiro agradável, que anima e ilumina o ambiente, porque você também é a luz que chega na mente das pessoas quando elas estão nas trevas, nos momentos mais difíceis. A tua fé, por mais que seja criticada, ela é necessária para os críticos. Porque os críticos, às vezes, te criticam para aparecer no meio de bobos, em grupos, em panelas. E você é aquela peça do xadrez que sempre passa por cima daqueles que se colocam na tua frente. Oh, Jesus, que mistério forte. Você não se encaixa em lugar porque você não é peça de quebra-cabeça. Você é única, autêntica. Então você é formadora de opinião de grupos. Você é alguém que inspira. Essa é você. Você nunca foi as palavras chulas que saiu da boca daquele monstro. Nem daquela invejosa. Tem 2 câmeras aqui. Preste atenção no teu pastor. Você é aquela mulher fora da curva, que não precisa ser o modelo da sociedade, porque o teu modelo é o modelo de Cristo. Se Noé fosse o modelo da sociedade, ele tinha afundado em meio ao dilúvio. Projetos de Deus não afundam, projetos de Deus flutuam. E a arca dele flutuou quando a tempestade desceu. Irmã, prepara para flutuar, mesmo descendo a tempestade. Deus está me inspirando e me usando aqui para falar com você, por isso eu te convido, venha para essa campanha chamada campanha do Rehobote. Você sabe o que é Rehobote? Sabe o que é Sitna? Você sabe o que quer dizer Rehobote, irmã? Então escreve Rehobote. Escreva essa palavra 7 vezes. Rehobote. É o lugar que cresce, é o lugar que se expande, é o lugar que se alarga, é o lugar que se prospera 100 vezes mais. Vai prosperar no amor e vai ser feliz 100 vezes mais do que já foi. Vai prosperar financeiramente e vai enriquecer 100 vezes mais do que já tem. E vai ter 100 vezes mais saúde e mais vida espiritual com Deus. São 4 profecias. Alguém pegou? Alguém pegou? Eu estou falando de propostas. E a primeira proposta para você é: vem para essa campanha do Rehobote. Você vai ver que vai ser o melhor remédio, vai ser a cura, é espiritual sim. Você vai ver que vai mudar tudo para melhor.
E se você não sabe, o inimigo não queria que essa live viesse à tona, não queria que esse ao vivo acontecesse. Mas eu vou dizer, filha, cada voto vai entrar aqui, tá? E eu vejo o fogo aqui dentro, o fogo que queima inveja, o fogo que queima trabalhos feitos nas trevas, o fogo que quebra magia negra. Ei, o fogo que acende a paixão entre dois corações, o fogo que protege, o fogo que abençoa. Deus fez uma proposta para ele. Saia daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ei! Alguém pega esse mistério? Saia daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Encerra esse projeto e recomeça um outro. Deus está falando com alguém aqui. A tua área é essa. Eu sei que você está com medo de entrar numa área que você não domina. Mas se é Ele que fala, sempre dá certo. Sempre dá certo. Você sabia que quando o filho da promessa nasce, ele vai para um lugar, ele faz o que o pai ensinou? Se tu fizer o que o pai ensina, prosperará 100 vezes mais, pois isso aconteceu no tempo do Reobote. Deus está me inspirando aqui para falar contigo, tá? É a única coisa que nós te pedimos. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. A proposta veio, saia daqui e vai para o lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Ele não sabia qual era o lugar, ele precisava confiar. A pergunta é, tu tem confiado? Ou tu tem se desesperado? Tu pode estar amuada, amedrontada, amargurada, atribulada, alma batida, mas tu não pode recuar. E Deus fala para mim claramente, diga novamente, saia daqui e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Essa é a proposta que vai dar certo. Hey! Deus falou isso para quem? Abraão, e parece que ele fala também agora para o filho dele, em Gênesis 26, de forma diferente. Filho, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus aparece para o filho de Abraão, que agora é morto, mas vive, entende tu? Quando Deus aparece para o filho de Abraão, Isaac, e diz, não vá para o Egito, é uma proposta. Não vá para o Egito, porque a primeira coisa que poderia aparecer na cabeça dele no tempo de crise é, vou voltar ao passado e vou beliscar daqueles temperos gostosos do Egito. Feito pela mão daquela loura, daquela morena, daquele grandão, daquele moço, daquele Olencar. É assim que você fala às vezes? Não, né? Aqui não, aqui não. Não volte à proposta do passado, porque alguém aqui está sendo tentada. Alguém tem sido tentado. E o recado é, não volte ao Egito, porque lá não é teu lugar. Agora ele fala, parece que de uma forma única. E me lembra o que ele falou ao pai dele. Ele diz, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Ou seja, ainda não mostrou, ele iria mostrar. Mas isso implicava em sair do lugar que ele estava, que estava confortável, gostoso, aparentemente tudo normal. E naquele lugar, algo iria acontecer de ruim e Deus estava poupando ele do mal. Deus estava poupando ele de passar fome. Deus estava livrando ele do dia ruim. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, e eu estou falando da região de Canaã. Porque às vezes em Canaã também falta. Olha aí, Maria, entende tu o mistério? Às vezes tem falta na terra prometida, às vezes tem falta na bênção, às vezes falta alguma coisa em Canaã. Em Canaã desse mundo. Naquele lá não. Ei, tá muito forte o mistério. A proposta primeira é, filha, vem para essa campanha. Porque quando Deus fala para ele, sai e vai, ele não sabia o que era e nem onde era.
Ele teve apenas que confiar absolutamente. E ambos confiam, o pai e o filho. Será que você é capaz de confiar? Está com medo de quê? Tem que arriscar. Eles arriscaram. Era uma proposta de Deus para eles. Porque ele vai dizer exatamente assim, naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Então, Abraão tinha passado por isso, agora seu filho também iria passar por isso, mas os procedimentos eram diferentes e haveria também uma inspiração nas atitudes de seu pai que ele poderia copiar, imitar e aperfeiçoar, aprimorando. Ei, olha aí, Solene Lourdes. Você pode aprimorar, você pode elaborar e você pode criar. Não precisa ser a cópia de alguém, mas você pode ser autêntica, pegando os bons exemplos e construindo o seu próprio projeto e realizando o teu próprio sonho. Ele está na live. Aleluia. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está muito forte. Jesus, obrigado. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, os reis dos filisteus. Se alguém soubesse que Isaac fosse para lá, iria falar, tu é doido, tu é maluco? São nossos inimigos, tu vai ficar lá? Lá não é lugar para você. Ei, você ouviu assim recentemente? Alguém aqui ouviu? Lá não é o teu lugar, esse lugar não é para você. A terra lá é estranha, são pessoas ruins, é terra de filisteu. Quando Deus manda, até na terra de filisteu tu prospera. Pega aí! Quando Deus manda, até na terra de filisteu tu prospera. Quem está pegando? Quem está pegando? E Deus está mandando alguém, pode ir para essa terra que tu vai prosperar lá, mas tem que fazer o que ele manda e não o que tu quer. Ei, redei, cante, cai. Ei, irmã, compartilha essa live. Compartilha essa live, filha. Destrava esse mistério e vai destravar algo na tua vida. Pode ir para a terra de filisteu e alguém vai julgar ele, os religiosos, é claro. O suprassumo da sociedade, aqueles que se acham melhores de tudo e de todos, vão dizer, você é maluco em ir para lá, não foi Deus que falou contigo? Talvez ele tivesse ouvido isso. Talvez não. A mensagem é, não dê ouvidos a quem não faz parte do projeto, a quem não faz parte da tua história, a quem só palpita sem conhecer você. De conselhos de quem não construiu nada, você não precisa. Você precisa de conselhos de quem constrói, de quem edifica, de quem produz. E o Criador te dá um bom conselho. Faça apenas o que eu digo e não o que eles falam. É o que o Criador fala para mim e para você. Ei, Jesus, o que é isso? Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, irmã, se você não entendeu, eu vou profetizar. A presença de Deus vai ser notada por você. Aparecerá o Senhor para você de alguma forma, numa voz doce, uma voz doce, num sopro de um vento, através da boca de um anjo. Deus vai aparecer para você. E Ele vai falar contigo. Eu não te deixo por nada. Aquele homem te deixou, não foi? Aquela pessoa te abandonou, não foi? Deus não. Ele colocou o pastor aqui, com esse jeito diferente, para poder dizer o quanto você é amada, preciosa, querida e compreendida. Sabe aquela mensagem que você mandou para mim e eu não respondi? Eu orei. E Deus está me usando para falar contigo. Sabe aquele dia que você mandou um texto longo, um áudio longo, ou escreveu algo e você falou, meu pastor não viu? Eu vi, e ainda que eu não visse, mesmo não tendo lido, ele viu, ele leu e sabe que você mandou e ele veio aqui responder. E você sabe muito bem disso. Porque quando você externaliza, quando você se expressa, seja do teu jeito,
Não precisa ser do jeito do que as pessoas querem que você seja. Quando você faz algo se expressando, tentando alcançar o melhor, Deus vê o esforço empregado. E o resultado é consequência, irmã. Seja bom ou ruim aos teus olhos, o resultado é consequência. O que importa para Deus é teu esforço. O que importa para o Senhor é teu esforço. E Ele sabe muito bem que você é uma pessoa esforçada. Ele sabe muito bem que você é uma pessoa muito esforçada. O Senhor apareceu para Isaac, o Senhor apareceu para Abraão, e agora o Senhor vai aparecer para você e para mim. Irmã, às vezes tem momentos na vida que Deus chega do nada, eu vejo a voz, sinto a presença e dá aquele medo. Se você não sente isso, você vai sentir. Você vai sentir isso, em nome de Jesus. Porque o Rehobote também faz haver evolução na vida espiritual. E essa presença que de vez em quando me encontra, e essa voz que, graças a Deus, constantemente fala comigo, falará contigo também. Você sabia que tem gente agora pensando em tirar a vida? E aqui entrou alguém assim. Não faça isso. Alguém rejeitou, alguém maltratou, alguém humilhou, alguém traiu você, alguém agrediu você psicologicamente, fisicamente. Perdoe, recomece. E eu sei que você é uma pessoa boa, então leve esse vídeo para mais alguém, para que mais vidas sejam salvas por uma palavra tão simples, mas poderosa pela unção. Clica aqui nos 3 pontinhos e deixa o like. Compartilhe nos stories do seu WhatsApp. Faça isso nos stories do seu Facebook, compartilhe. Ali, o Senhor apareceu a Isaac. E quando Deus aparece para Isaac, irmã, a primeira coisa que ele fala é: não volte para o Egito. Talvez a mente dele, castigada, preocupada, atribulada, estivesse pensando em voltar, em retroceder. A minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Não é assim que está escrito? Alguém aqui pensou em voltar para o Egito. E a mensagem é: o Egito não é, não será e nunca foi o teu lugar. Ir para o Egito é você se encontrar com o erro, com o castigo, com o pecado. É você fazer coisas que você um dia já fez de errado, já superou, e por ser tentado, inclinação para o mal, você vai lá e volta a exercer aquelas práticas reprovadas até por você mesmo. E Deus fala para ele: olha, não volte e fique na terra que eu vou te mostrar. Ou seja, enquanto isso, arrume as malas, arrume as bagagens, porque uma viagem você vai fazer. Sabe qual é a primeira proposta para você? Participar dessa campanha. Campanha do Rehobote. Uma proposta. Você vai dizer sim ou não, só isso. Eu participo, pastor, já estou participando. Sabe qual é a segunda proposta? Uma viagem. Prepara as malas. Viagem dos sonhos, viagem de negócios, viagem de paz, amor com a família. Lhe provo, na Bíblia Sagrada, foi a viagem que se tornou a viagem dos sonhos dele. Ele não sabia que era. Porque a princípio é para uma terra estranha, terra de inimigo. Só que ele não sabia que o Rehobote ia acontecer lá. Oh, meu Deus! Ele não sabia. Você não sabe o que está para acontecer de bom, irmã. Eu posso dizer, é maravilhoso, é incrível. Pegou? 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 Sim ou não? Hã? Deus vai dar nome, vai dar projeto, Deus vai dar ideia, Deus vai dar recursos. Fala que tua serva ouve. Hã? Cadê? Cadê? Vai lá. Viagem que se tornou viagem dos sonhos, depois do Rehobote. Agora é algo preocupante. A única coisa que eu mando você falar: prepara, tire o passaporte, se ainda não tirou, vê se o visto está em dia, porque alguém aqui vai fazer uma viagem longa para fora do Brasil e alguém vai viajar aqui dentro do Brasil. É uma viagem definitiva e decisiva.
Envolve vida amorosa, vida financeira, envolve tua fé e tua saúde, mulher. É tempo de viajar, mas vai ter que botar a mão na pá e cavar. Alguém se afastou? Não volta. Se afasta para não perder a bênção, não, irmão. Vai ter que botar a mão na pá e cavar. Então, se Deus iria falar para ele ainda, ele tinha que estar... Ajuda aí, fala aí, Ana. Clara, fala aí. Ele tinha que estar atento, ligado, prestando atenção. Deus fala, às vezes a irmã está preocupada com tricô, com crochê, com seriado, com a conta, com zap, com telefone. Filha, você é a taça de cristal que nunca se quebrou. Não, você não quebrou, não. Você é a filha do impossível. E se você não sabe, fique sabendo, o teu nascimento veio por milagre. É para mim, pastor? É para você mesmo. É para você. Filha do impossível. Você é aquela pessoa fora da curva, que não precisa ser o modelo que alguém exige. Você sendo autêntica, é o que Deus precisa para usar e abençoar. A Elisa Pereira está confirmando aqui, ó. É verdade. Era para minha mãe ter morrido. Você é milagre. Você é um milagre. Você é o milagre. E alguém se pergunta, por que Deus escolheu então eu? Por que eu vim nesse mundo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou ouvindo isso? E por que essa palavra está mexendo comigo? Eu vou responder para você. Se você não sabe por que você veio a esse mundo, eu vou dizer para você. Você quer saber por que você veio a esse mundo? Você acha que foi só para comer um bom churrasco? Fazer uma boa viagem? E ter alguns prazeres? Não. Você veio nesse mundo para cumprir uma missão. Jesus veio nesse mundo para cumprir uma missão. Davi veio nesse mundo para cumprir uma missão. Abraão veio nesse mundo para cumprir uma missão. E não é diferente com você e comigo. Você veio nesse mundo para cumprir uma missão. E você não pode falhar nessa missão. Você talvez não seja a autora dessa missão, mas é o personagem principal dela. Deus trouxe você a esse mundo para incomodar pessoas que não fazem parte da sua missão, que não fazem parte dos seus projetos e sonhos. E não adianta querer trazer para dentro quem Deus quer fora da tua vida. Não adianta querer trazer para o projeto quem Deus já fechou a porta na cara para não entrar no teu projeto. Tem pessoas que você vai sentir vontade de estar longe, tem outras que você vai sentir vontade de estar perto. E Deus está me usando aqui nessa campanha poderosa chamada Campanha do Rehobote para te dizer: você nasceu para cumprir uma missão. E essa missão se ramifica em propósitos. E você não pode desistir dela. Você não pode desistir da tua família. Você não pode desistir dessas pessoas que estão longe do caminho do Senhor. Não. Você não pode desistir dessas pessoas que ainda nem conhecem o Senhor, que até zombam da tua fé. Não desista de quem você ama. Mas são inimigos, pastor. Jesus falou que seriam. Mas ame eles. Lute por eles. Ore por eles. Não é necessário contato, mas é necessário intercessão. E aqui na campanha também você pode fazer isso. Mulher, preste atenção, rapaz. Escuta isso. Isaac recebeu uma proposta. Quer viajar? Quer sair do conforto do seu lar e quer ir para uma terra estranha? Arrume suas malas. Arrume suas malas e vai, Isaac. Ei, escute! Arrume suas malas. Só não volte para o Egito. E para onde eu vou? Vou lhe mostrar ainda. O que eu farei? Vou lhe mostrar ainda. Irei lhe dizer ainda. Tem gente que quer saber tudo só para obedecer. Isso não é fé. Isso é questionar
o Deus do impossível. E a filha do impossível não questiona o Deus do impossível. Oh, Jesus, que mistério forte. Por enquanto, fique aqui, morando aqui, nesse lugar. E eu estarei com você, abençoando tua vida. Muitas pessoas não recebem a bênção que poderia receber porque sai de onde Deus mandou ficar. Às vezes algumas ovelhas chegam, pastor, vou sair, vou embora. Pastor conversa, orienta. Não, eu vou embora. Deus abençoe. Mas é assim, pastor? Você quer o quê? Que eu amaldiçoe? Mas aqueles que permanecem, ficam e obedecem, o texto de Gênesis 26:3 diz: por enquanto fique morando nesse lugar, por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Isso é uma morada, filha. O mundo espiritual é uma morada. Esse ministério é uma morada. E a prova disso é que quando a ovelhinha vai embora, o pastor vai atrás. Mas ele não pode obrigar. Não pode. Ele pode conversar e orientar. Mas também o pastor não pode ficar forçando barra com a ovelhinha que saiu e deixar as 99 para sempre sozinha. Não. Alguém que saiu precisa voltar. Deus está falando contigo. E alguém pensa, esse homem não me conhece? Ele lê meu pensamento? Não, não tem esse poder. Eu apenas sinto a voz dele falando comigo, me inspirando para ministrar sobre a sua vida. Eu sei que você tem passado por uma barra, por uma dificuldade, e você pensou, quebrei. E eu digo, você é a taça que nunca se quebrou. A taça de cristal. Você é sensível. Às vezes frágil. Mas de repente surge aquela leoa que adormeceu. Surge ela bradando. Acredite nessa leoa, nessa força, nessa unção. Alguém pode glorificar a Deus aqui? Você quer participar dessa campanha, minha filha? Esse jovem rapaz perdeu o pai. E agora ele tem que sair do lugar onde ele não queria sair, ir para um outro lugar que ele iria descobrir ainda. Sabe por que Deus não fala de imediato para Isaac para onde ele deveria ir? A minha tese é porque se talvez falasse, talvez ele não fosse logo. Ele teria que ir rápido, a mensagem é vá rápida para receber rápida a bênção. Ei, Jesus, o que está acontecendo hoje? Ele teria que ir rápido. Ele não poderia perder tempo naquele lugar. Ele não poderia perder tempo naquele lugar. Você está me ouvindo bem, ovelha? Você está me vendo bem, ouvindo? Dá uma mensagem aqui, por favor. Hã? Sim ou não? Ele tinha que agir rápido. Age rápido. Faça rápido. Seja rápida. Senão alguém vai e faz no teu lugar. Senão alguém vai e pega o que deveria ser teu. Senão, já era. Você vai me mostrar ainda? Vou. Ou seja, ele confiou numa voz doce, branda e poderosa que falou com ele. E Deus ainda diz, fique morando aqui por enquanto. Porque se ele tivesse morando aqui, abençoado seria. Agora vem uma outra palavra, que é uma promessa, se ele aceitasse a proposta. Se tu aceita a proposta, irmã, e eu não esqueci, se tu aceita a proposta, vem uma promessa. Promessa de ser feliz, com a pessoa amada, numa família abençoada. Promessa dos negócios frutificarem, prosperarem, chegando ao ponto de multiplicar.
por 100 vezes mais. Se você também não sabe, eu vou dizer, Rehobote quer dizer multiplicação de uma semente por até 100 vezes mais. Veja bem a semente que você vai plantar, porque ela talvez pode multiplicar por 100 vezes mais. Por enquanto, ficar aqui, tudo bem. Aí Deus fala para ele, darei, olha o que Deus fala, vou dar, se ele ficar. Vou dar para você, não. Vou dar aos seus descendentes. Então a bênção iria alcançar ele e os descendentes dele. Olha aí, Maria de Fátima Rodrigues. Deus abençoe, minha filha. Oh. A bênção iria para ele e também alcançaria a descendência dele. Então a prole dele seria abençoada. Cadê você, Ana? A família dele seria abençoada. Vai ter alguém aqui que vai receber uma proposta de um cliente, de uma pessoa que vai mudar a tua vida. Pega aí, Ana. Pega aí, minha filha. Pega aí! Divulga teu trabalho. Você não estudou tudo isso à toa. Você não fez curso e especificações à toa. A irmã Beatriz Barbosa já está participando da campanha. Vou participar da campanha do Rehobote. Deus abençoe, minha filha. Use o teu conteúdo, o teu intelecto, o teu potencial não está por fora, está por dentro. O teu potencial não está por fora, está por dentro. Então ele vai dar às descendências todas essas terras. Darei aos seus descendentes todas essas terras e cumprirei. É Deus falando com aquele homem que aceita a proposta. Alguém aceitou a proposta? Darei aos seus descendentes todas estas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Então passaria de pai para filho e de filho para a futura descendência. Oh, que coisa forte. Quem pegou aqui? Rosane? Charla Solene? Annelise, Ana Carolina? Ana Costabile? Deus abençoe, minha filha. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos. Quando a Bíblia fala de números, presta atenção. Oh! Numerosos. Ovelha, nós vivemos nos tempos de números. Não sabia, não? Deus está me dando um mistério aqui nessa revelação, tá? Nós vivemos nos tempos de números. Quando você vai num lugar e você quer ter credibilidade, se tu tem uma empresa, a pessoa vai ver números. De quê? Seguidores, visualizações, likes, comentários, vendas, números. Porque isso dá credibilidade. Preste atenção no mistério que está sendo revelado. Só que isso não se adquire da noite para o dia, nem de um ano para o outro. Isso leva um tempo. E para quem não sabe, aqui na internet, são talvez uns 15 anos já. Não foi ontem. Tem uns 15 anos, ovelha. E Deus aqui está falando de numerologia. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos. Filha, preste atenção. Alguém aqui vai ter o seu empreendimento, o seu ofício, seu trabalho, sua empresa conhecida, muito conhecida. Eu vejo números multiplicando. Isaac, quando chega lá, não tem praticamente nada. Está oprimido na terra do inimigo. Vai lançar uma semente, a semente dele chega ao ponto de multiplicar por 100. É tempo do Rehobote, filha. E tem um tempo certo para fazer isso. E lá ele vai ser alvo de inveja de Filisteu. Porque Filisteu é raça invejosa. Só que a campanha anterior foi para blindar contra a inveja. Você entende que as campanhas elas se conectam? Você entende? Histórias diferentes, mas que há uma conexão no mundo espiritual.
E o texto aqui vai dizer claramente, alvo de inveja dos filisteus, que estavam de olho na mulher bonita que ele tinha. Você acha que o que é bonito não é cobiçado? Claro que é. E tem pessoas que cobiçam apenas o exterior, porque não enxerga a beleza interior. Mas quem tem visão ampla espiritual, quem é de Deus, enxerga por dentro, além de enxergar por fora. E quem sabe reconhecer o teu valor, não trocará você por ninguém. Aleluia! Minha esposa perguntou para mim, você me amou mais quando me conheceu ou agora? Eu falei, claro que agora. Por quê? Porque eu não te conhecia. O tempo fez eu conhecer ela por dentro. Você entende que o tempo é necessário para a formação de qualquer coisa, união, relação, de amor, de negócios. E aqui é estabelecida uma conexão entre o mortal e o imortal. Deus está falando para ele de números. Farei com que a descendência seja numerosa. Números. Irmã, quando você tem um bom currículo, constrói um legado, números, pegou? As pessoas te veem diferente. Eu posso dizer isso. Eu tive que saber lidar com isso, porque no começo foi muito estranho. E pessoas se aproximando porque tinham alguns interesses. E se você não sabe, depois eu conto essa. Deixar você curiosa. Depois eu conto. Os números mexem com as pessoas, mas também não mostra o caráter dela. E aqui ele está recebendo uma promessa de descendentes numerosos numa terra onde tinha poucos. E se não tinha muitos ali, como que a economia ia girar? Então a preocupação daquele povo, irmã, você não entende porque judeu gosta de procriar, conforme a gente estuda na Bíblia, a gente vê essa vertente. Eu vejo isso como uma bênção. Porque no tempo antigo tinha que começar. Então tinha que multiplicar. E Deus falou, crescer e multiplicar. E um dos mandamentos, um dos primeiros, não é isso? Ou você acha que só tem 10 mandamentos? Claro que não. São 613. Os 10 são considerados principais. E um dos mandamentos é crescer e multiplicar. Porque a terra tinha que povoar. Tinha poucas pessoas. Economia girar. Construção. E a preocupação deles era que houvessem pessoas boas, ou seja, da raça, vamos dizer assim, da raça deles. Hebreus. Uma raça abençoada, um povo abençoado. Que eu admiro muito. Judeu. E a promessa é clara. Vou multiplicar números. Farei descendência numerosas. Jesus, isso é muito forte. Darei aos seus descendentes da terra, darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Olha para o céu, irmão. Eu fui para o interior, lá para o meio da roça. Certa vez. Eu olhei para o céu, de noite, quantas estrelas. Como é que você conta as estrelas do céu? Como é que você conta os grãos de areia da terra, do mar? Não tem como. E aqui a promessa é, serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras. Quais terras? As terras que ele estava pisando. Tinha terra que estava de posse do filisteu, que seria de posse dele. Esse homem foi tão abençoado que ele chega num lugar
e se torna mais rico do que o dono do lugar. Como pode isso? Obedecendo a Deus. O Reobote acontece assim. O Reobote acontece assim. Pois Abraão, olha o que ele fala, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens. O segredo está em cumprir as ordens dadas pelo seu Deus. E para ele dar ordem, para ele dar direção, para ele dar instrução, para ele aconselhar, ele vai usar pessoas. E aproveita enquanto ele usa pessoas. Devemos aproveitar. Filha, Deus fala de diversas formas e maneiras. Às vezes, no dia a dia, na correria, quando estamos trabalhando, conversando, fazendo algo, numa conversa, uma palavra de alguém, pode ser Deus usando aquela pessoa para te dar uma direção, lançar um código e abençoar a sua vida. Será que você entende esse mistério? Abraão obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos e as minhas leis e os meus ensinamentos. Ele fala de ordens, mandamentos, leis e ensinamentos. 4 coisas fez Abraão. Alguém consegue escrever isso? Obedeceu ordens, mandamentos, leis e ensinamentos? Oh, Jesus. Pega, irmã, pega isso aí que é muito forte. Aí você está num lugar onde você não obedece, onde você cria suas próprias leis, suas próprias regras. Não adianta, filha. Se tu tá no lugar, você tem que obedecer as regras de lá. Agora, se tu quer ter suas próprias leis, crie algo, faça acontecer algo para criar suas próprias regras. A mensagem é muito simples de entender. E eu já estou me aproximando do fim. Abraão obedeceu, né? Então Isaac tinha que ir pelo mesmo caminho do seu pai. Porque o pai dele era uma grande referência. Pastor, e se meu pai dessa terra não for uma grande referência? O seu pai do céu é uma referência única. Pegou aí, Silvia. Pegou aí, Márcia. Andréia. Ô, minha filha. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Com G-E-R-A-R. Gerar. Ele vai para uma terra onde também tinha escassez, onde também haveria fome, onde também o povo, provavelmente, né, passaria por dificuldade. Ele não sabia de nada disso. Só que o nome da terra, na língua portuguesa, é profético. Gerar. Oh, Jesus. A palavra é gerar. Gerar o que não tem. Gerar o que ninguém fez. Gerar algo bom. Fazer acontecer, construir, edificar, mas para isso eu preciso cavar. E a tese do pastor é, quando ele chega lá, e você vai chegar lá, alguma coisa vai estar esperando por você. Pergunte o quê? Mas o que estava esperando ele, pastor? Naquele infinito de nada. Uma pá. Para ele cavar. O rebote não acontece se você não cavar, irmã. Relacionamento se cava. Seja um relacionamento para amar, seja um relacionamento para edificar, construir negócios, empresas, família. Construir, pega a pá e construa. Mas não é pegar a pá e dar na cabeça do moço não, entendeu? Né, filha? Né, Elisa? Né, Severina? Né, Joyce? Hã? Pegar a pá e cavar. É claro que eu estou descontraindo para você poder entender a mensagem. Quem tem uma pá vai longe, né, Solene? É isso aí.
Porque o rebote só acontece para quem cava. E para cavar tem que meter a mão na pá. Só que quando ele chega lá, ele é interrogado. As pessoas querem saber da vida dele. Você acredita que ele vai passar por um interrogatório quando ele chega lá? Quanto menos você falar, melhor. A verdade é, quanto menos se expor, melhor. Mas, pastor, no meu caso não tem como. Eu tenho que me expor, eu tenho que aparecer por causa do meu negócio. Então você vai ter que ser muito sábia. Você vai ter que ser muito sábio. Para essa exposição produzir para você benefícios. Seja dinheiro, seja algo, alguma coisa, alguém, mas que produza benefícios. Gerar, prover, edificar. É isso aí, minha filha. Forte isso, né? Gerar, escreve igual a irmã Márcia Meire. Gerar, prover e edificar. Porque filisteu não gera, mesmo morando no lugar que poderia gerar. Filisteu não gera. Filisteu suga, rouba, sequestra, dá rasteira, dá volta, tem inveja. Irmã, se você gera, você não tem tempo nem para invejar, nem para olhar, nem para nada. Gera, produz. O que as redes sociais querem hoje? Que você gere conteúdo, que você produza conteúdo. O que o dono de uma empresa quer que o funcionário faça? Que você gere, que você produza. Captou? Captou a linda mensagem? Serva do Senhor. Gerar, prover e movimentar. Isso aí, Neuza. Aí você está aposentada, se conformou. Trabalhei muito, pastor. Quero aproveitar a vida. Pode aproveitar, mas não reclama do que você quer e não tem. Porque às vezes, para ter o que você quer, tem que produzir mais. Uau. Pega aí. Eu conheço um servo de Deus, mais de 70 anos. Uma pessoa que amo muito. Trabalha até hoje. Eu falei, você não se aposenta, não? Eu? Pra quê? Pra perder esse salário? Nada. Vou trabalhar. Entende tu esse mistério? Quer mais do que você tem? Gere. Porque haverá provisão. Porque acontecerá crescimento e evolução. O rebote vai mudar a sua vida. Interrogam ele. Procuram tudo que é informação sobre a vida dele. Irmã, não seja bobinha. Se tu conhece alguém, uma amiguinha ou um amigo, e você já leva essa pessoa logo para tua casa, ela vai observar tudo. E se você tem muito, vai te questionar e vai te perguntar. Se você tem pouco, às vezes se afasta de você. A verdade é essa. Não se traz para casa qualquer um. Para caminhar contigo, tem que ser selecionado. Para entrar na sua casa, tem que ser muito bem filtrado. E casa é vida. Vida é casa. Para entrar na sua vida, tem que ser muito bem selecionado, muito bem filtrado. E tem que atender os parâmetros de Deus. Filisteu quer vida fácil, irmã. Oh! Pegou? Se esse moço aí quer vida fácil, pode ser que seja um filisteu disfarçado de ovelhinha. Se você conhece alguém que quer moleza, vida fácil, vai te dar dor de cabeça. Se você conhece alguém que quer moleza, essa pessoa vai te dar dor de cabeça. Agora,
Se você conhece alguém que batalha, esforçado, não tem tempo ruim para ele, e ainda é cristão, aproveita, irmã. É difícil achar hoje assim. Sabe uma das coisas que mais me motivou a casar com a Alessandra? Porque ela trabalhava pra caramba. E eu não queria mulher encostada. Tô falando isso com todo respeito e carinho, ela sabe muito bem disso. Da mesma forma ela. Então a gente se conectou. Você entende? Trabalhava muito, muito mesmo. E além do meu trabalho, eu comecei a trabalhar junto com ela. E depois ela começou a trabalhar junto comigo. Conexão. Conexão. E adivinha o que ela está fazendo agora? Trabalhando. Aí de vez em quando o pastor posta foto no que conquistou, alguém fala, tá roubando, ostentando. Inveja. Isso vai acontecer com você também, irmã. Você vai prosperar, você vai poder desfrutar do fruto, da força do seu trabalho, do exercício do teu trabalho, você vai poder desfrutar disso. Vai ter gente que vai ter inveja. O que você faz? Eu vou lá no botãozinho, aperto assim, bloquear. Já bloqueei uma forma para se criar outros perfis, nem entrar mais, nunca mais ver. Tá incomodando, o que eu vou fazer? Teve um rapaz, recentemente, hoje, ostentando. Eu fui lá e, bloqueei. Que Deus abençoe. Não vai ver mais. Procure outra coisa para ver. Agora não sabe o que você passa para fazer, o que você passa para ter o que você consegue. As pessoas são assim, irmã. As pessoas são assim. Eu tive uma conversa recentemente com a minha esposa e falei, olha, esses vestidos aqui não podem ser cobrados esse preço, porque você está dando preço, você tem que dar valor ao que você faz. Eu tenho que vencer isso. Você tem que acreditar que o teu potencial tem que ter valor no que você... O que você faz tem que ter valor para alguém. E se não tem, a pessoa vai querer dar preço. Quem quer dar preço nunca vai dar valor, irmã. Uma vez, eu olhei uma pessoa que estava cortando cabelo. Aí a pessoa... Eu aprendo muito. Às vezes vendo coisas, eu aprendo muito. E a pessoa cobrou no corte de cabelo, se eu não me engano, mais de R$300 ou 400. Aí estava lá embaixo, paga quem pode. Ele deu valor ao trabalho dele. Você entende isso? É um trabalho diferenciado, é. Mas não é para tanto, pastor. Então procura um lugar que seja para você. Mas não vamos criticar o moço. Você conhece ele? Não conheço, nem sei quem é. Só vi uma propaganda, um vídeo, sei lá. Vou criticar a pessoa por quê? Pastor, eu pago 20 reais, 30, 50, não... O problema é seu. Os dois têm valor, só que cada um... Os dois deu o seu preço, só que cada um deu o seu valor. Você entende? Filha, eu estou dizendo isso para quando você começar esse negócio, e você que já está nesse negócio, dê valor ao que você faz. Pastor, você pagaria esse preço? Não, não me identifico. Mas tem pessoas que se identificam. Agora, o que a gente não pode é querer recriminar o que os outros estão fazendo sem saber da história. Será que você entende o que está sendo revelado? Você entende? Filisteu não dava valor para a terra dele.
E se você não dá valor a algo que Deus te deu, Deus poderá dar para alguém que dê valor. Se aquele homem não deu valor a você, Deus poderá dar você para alguém que vai dar o devido valor para ti. Ei! Meu Deus, quem pegou? Participe dessa campanha. Ele vai te dar valor. Alguém vai te dar valor. Alguém vai te dar valor. Ei, eu estou falando de propostas. A primeira proposta vem para a campanha, a segunda é uma proposta de viagem. E a terceira? Eu vou falar da quarta, porque a terceira é melhor. Pode. A quarta proposta, eu pulo a terceira eu falo por último. A quarta proposta é uma proposta profissional. Ei. Tem mais propostas, que não dá pra botar tudo na thumb, né? Na live, no tema, né? Profissional, irmã. Você não está entendendo. Tem uma tese que diz que devido à crise estar aproximando de Canaã, Isaac estava desempregado. É tese, é possibilidade. Causa hipotética. Se for verdade, eu penso. Ele estava desempregado numa terra boa, mas que passaria por uma crise. E Deus manda ele para um lugar que ele ainda nem sabia qual era, e quando chega lá, é interrogado por filisteus, vê que é a terra do inimigo, e quando chega lá, não tem trabalho, não tem ofício, não tem nada a fazer. Ele vai gerar. Hey! Ele vai criar. Ele vai produzir. Ele vai pegar a pá para cavar. Porque ele sabia que um dia seu pai tinha cavado ali e tinha dado certo. Irmã, já cavei muito na vida e não vou parar de cavar, então siga o exemplo do teu pastor. Cave até gerar. Até construir, até produzir uma proposta profissional. E para alguém aqui, uma sociedade, um início, um começo, um recomeço, vai te fazer prosperar. E nessa campanha, se você tiver, poderá ser a 100 por 1, multiplicando por 100. Isaac chega lá, não tem emprego, irmã, mas tem pá. Se tem pá, pode gerar. A irmã Rosane Tavares escreveu: cavarei até gerar. Mas você vai participar da campanha ou só vai ouvir? Deixa eu falar mais uma coisa. Propostas chegam. E tem propostas que não voltam mais. E você pode ver que a mensagem dessa campanha é muito diferente da outra. Mas elas se conectam. Eu não consigo pregar uma mesma mensagem, o mesmo texto da mesma forma. Não consigo. Porque Deus, Ele sempre renova o que Ele fala. E olha que eu tento, hein? Porque às vezes a mensagem mexe tanto comigo, tanto me abençoa, que eu não quero tentar reproduzir essa mensagem em mim. Não dá. Mas dá para gerar coisas novas. Uau! Dá para gerar momentos novos. Aquele momento triste acabou. Acabou. Gere momentos novos. Produza momentos melhores. E se tua escolha for acertada, correta, certa, meu Deus, vai ser um sucesso. Será um sucesso, irmã. Vamos gerar nessa campanha do Rehobote? A irmã Ana Carolina já está, né, filha? A irmã Solene já está, a irmã Suzana já está. O irmão Eduardo já está. A irmã Neida já está. A irmã Maria já está. Cadê? Quem vai entrar mais? O pastor não falou meu nome. Filha, teu nome já é conhecido, filha. Clica aqui nos 3 pontinhos e deixa o like. Vamos gerar? Gerar audiência para abençoar pessoas, abençoar vidas. Compartilhe para gerar também. Será que você entende? Que é tempo de gerar, propostas chegarão. E chegou a proposta dele. Pastor, mas qual proposta que chegou lá na terra do rei Abimeleque? O filisteu malvado.
chega lá e não encontra nada. Ué, como é que gerou? Não entendeu ainda? Ele teve que meter a mão na pá e cavar o poço, até ir para o fundo dele. É no fundo do poço que o milagre acontece. E eu tenho como lhe provar isso, tá? É no fundo do poço que o milagre acontece. Que mensagem poderosa! Aleluia! Que mensagem poderosa! Não tinha nada. Empregaram ele, pastor, não deram uma oportunidade para ele. Então tu tá reclamando, você foi para um lugar, você tá no lugar, você vive aí, e Deus fala, e você fala, Deus não tem uma oportunidade? E Deus está falando, pega a mão, bota a mão na pá e vai cavar. Pastor, eu não sei nem o que vender. Compra 50 limões na feira, faz uma limonada. Mistura, de repente, com um pouquinho de laranja e fala, essa limonada é diferente. E venda! Bota um pouquinho de mate aí e diz, essa daqui é a limonada que eu batizei como nome de Blessed. O que é isso? Bênção em inglês. Eu estou te dando uma visão, uma direção. Tem como fazer algo. Pega uma forma de quentinha, faz um arrozinho com aquele teu tempero, mulher. Aquele teu feijão cabuloso, que dá água na boca, que derrete como manteiga. Bota algo diferente e diz, o meu tempero é melhor. E o teu tempero é melhor porque tu é o sal da terra. Filha, se na quentinha dela é só arroz, ovo e feijão, bota um macarrão nessa quentinha também. Diferenciada. Ei. Se nessa equipe eles vendem por aqui, acrescente uma venda divulgando, quem sabe? Será que você entende? Direção está sendo dada aqui para você gerar e não ficar na mesmice. Propostas estão chegando, aleluia! Propostas estão chegando, aleluia! Ou, não é possível que alguém não esteja recebendo. Propostas vão chegar. É tempo de gerar. Quem gera, se ocupa. Quem está gerando, vive ocupado. Não é mente vazia. Cria oportunidade. Faça acontecer. Sendo você. Não precisa ser quem você não é e nunca será. Seja você. Você já percebeu que os personagens da Bíblia sempre foram autênticos? Ou grande parte deles? Já parou para pensar nisso? Ele poderia chegar naquela terra, olhar para um lado, olhar para o outro e falar, Deus me mandou para cá. Não tem nada aqui, só deserto, não tem nem poço. Como é que eu bebo água? Como é que eu alimento minha família? Como é que eu ajudo aqueles que eu amo? Ele poderia estar murmurando ali, não poderia? Mas eu te digo, o murmurador não gera, mas você pode gerar. Faz acontecer, irmã. Sabe por quê? Se a pessoa olha para você e vê você num nível superior, ou seja, trabalhando, evoluindo, prosperando, a pessoa vai querer estar perto, até o seu amado. Agora, pelo amor de Deus, minha filha, se tu tá num nível, tu vai arrumar outra pessoa com nível abaixo? A pergunta é, você tem tempo para que essa pessoa chegue até seu nível? E eu não estou me referindo a dinheiro, não, pode ser que também seja dinheiro, mas eu me refiro ao nível também cultural, profissional, espiritual, com certeza. Quem tem uma pá vai longe, irmã. E quem tem disposição cava fundo. Você não gosta de profundidade? Intensidade? Isaac era intenso, profundo.
Isaac é o filho do impossível, ovelha. Oh! Pegou o mistério? Lembra que eu falei que você é a filha do impossível? Isaac foi o filho do impossível. A mulher dele não podia dar filho. Ele foi o filho do impossível. Samuel foi o filho do impossível. Ana era estéril. Olha como é que estão se conectando, minha filha. Oh, Jesus do céu. Hã? Haverão surpresas nessa semana. É do seu nível para cima. Haverão surpresas. Propostas que vão surpreender você. Ei, tô quase chegando na terceira. Eu já falei da primeira, da segunda e da quarta. A terceira é melhor. Para alguém aqui. Chegou lá, olhou para um lado, olhou para o outro. Não tem nada aqui. Eu vou gerar. Eu vou produzir. Eu vou fazer existir, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer. Eu não vou inventar uma desculpa. Desde o início do meu chamado eu digo, quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. E eu não tenho tempo para pessoas que vivem inventando desculpas. Não. Isaac fica muito tempo ali. Muito tempo. Ele vai ter que trabalhar muito. Vai ter que trabalhar muito. Para poder prosperar muito. Ele é interrogado pelos curiosos. E vão olhar o que dele primeiro? A beleza da mulher dele. Oh, Jesus. Por que eu digo que ele estava blindado contra a inveja? Porque mesmo pelo fato dele mentir dizendo que ela era sua irmã, quando na verdade era sua esposa, Deus não deixou que a inveja dos filisteus roubassem a pessoa amada da vida dele. Porque a inveja também tem esse poder. Ou você acha que tem relacionamentos, casamentos que acabam por causa de quê? Por causa de inveja. De filisteu, de peninas, de rivais, de amantes, de fracassados. Tem pessoa que é fracassada e, infelizmente, se não mudar, vai morrer assim. E essas pessoas são portadoras e lançadoras de invejas, que é um veneno mortal. Só que ele está protegido. Tentando proteger sua vida, ele vai dizer, é minha irmã, quando na verdade era a mulher dele. Só que Abimeleque vê ele acariciando ela, fazendo aquele carinho que só homem e mulher faz, marido e esposa fazem, né? Aí ele vai estranhar e vai chamar o moço para conversar, vai dizer, você mentiu, né? Não, menti não. Mentira não tem perna curta? Tem. E ele diz, ó, é tua mulher, tu tá acariciando ela? Você quer que nós sejamos amaldiçoados? De alguma forma, aquele rei chamado Abimeleque conhecia a história do Deus de Israel. Ele teve medo. Ele deu uma ordem. Quem tocar na mulher de Isaac vai ser morto. Ele não diz vai ser morta, vai ser morto. Entendeu? Se alguém tratar mal esse homem ou sua mulher, será morto. Não morta, será morto. Aí Isaac agora parece ter a proteção do dono da terra. Então foi um mal entendido. Ou, melhor dizendo, foi um mal que Deus reverteu em bem. Ah, então também vou mentir, pastor. Você não é igual a Isaac. Mas pode ser melhor do que ele. Entende você? Você consegue entender isso? Você consegue entender? Você pode ser melhor do que ele. Tem tudo para ser melhor do que ele.
Abimeleque mandou a todo o povo, a todo o seu povo, o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Ou seja, ninguém toque nele, nem na família dele. O Deus que manda é o Deus que garante. O Deus que diz para você fazer algo é o Deus que sustentará você no lugar. Mas tu tem que cavar. Ele agora tem o que ele precisa para ter um pouquinho de sossego, um pouquinho de paz. Porque como que ele iria trabalhar e se desenvolver ali se não tivesse sossego, proteção e segurança? Oh, pega aí. Então, agora ele pode produzir. Quer ser notada, minha irmã, por alguém? Produza. Vou atingir um pouco a tua intimidade. Pode. Você quer ser notada por alguém? Se produza. Oh. Uma vez eu vi o moço filmando a esposa. Não me filma não, que eu não estou produzida. Ou seja, que eu não estou maquiada. Que eu não estou bem apresentável. Não perca a sua vaidade, não perca não. Pode passar aquela prancha que não dá para surfar, mas dá para fazer milagre no cabelo. Pegou? É a chapinha. Eu não sei se você fala mais chapinha ou mais prancha. Como é que você fala aí? Escova? No meu tempo era escova. Agora como é que é? Hã? Passa. Pega o batom. Passa o gloss. Pastor, mas o senhor deixa? Irmã, eu tenho que deixar alguma coisa, irmã. Mas aqui tem um religioso. Filha, você é escrava dele, é refém dele. Ele é seu súdito. Ele é o que teu? Passa o batom, passa o gloss. É chapinha, né? Ou, na minha época era escova. Ainda não usa mais escova, não? Hã? Aquela chapa eternizada, né? Que alisa até a alma. Ovelha, meu Deus do céu, tá glória. Hã? Uns cachinhos também é bonito. Hã? Escova progressiva. Hã? Progrede, né? Escova progressiva, né? Passa o batom. Pega lá o batonzinho, ó. Não é assim que faz? Hã? Pega lá o perfuminho lá, ó. Ó. Hã? Deu aquele tapa na juba. Alguém vai notar você. Agora tu quer sair com a camisa do político? Hã? Às vezes acorda, não escova nem o dente, né? Fala a verdade. Hã? Produza. Se produza por esse encontro ser perfeito. Será que você entende isso? Estou encerrando. Aquela roupa bonita. Não precisa ser uma roupa vulgar, nem precisa ser uma roupa dos tempos do Império Romano. Não. Pode ser algo que se encaixe em você, que não te estrangula e que não te deixa... Entendeu? Esse homem tem segurança. Tá cansado, chegou de viagem, tá com mala e cuia, não é assim que fala? Agora, o que ele mais quer?
se deitar com a sua mulher e dormir. Se aninhar. E agora ele tem segurança, ninguém vai tocar nele. Olha aí, Kênia. Hã? Então vem uma proposta para ele. Vamos dormir juntos essa noite? Porque são casados, é claro. Eles vão namorar na terra estrangeira. É isso aí, Elisa. Vão lá, ó. Depois daquela viagem, vão namorar. Você tá entendendo o mistério? Então essa é uma proposta de amor. Não se assusta se alguém admirar você depois dessa instrução toda que Deus está te dando e lhe fizer uma proposta de namoro, de conhecer melhor. Como é que é usado o termo hoje? Me atualiza aí. Hã? É só para descontrair um pouco, irmão. Descontrair. E ali eles vão se estabelecer naquele lugar. Pegou, Simone? É para você. Vão namorar. Hã? E vão passar umas noites incríveis naquele lugar. Eu estou no versículo 11 ainda. Só que do versículo 12 em diante começam os mistérios. Oh. Mas pastor, tem tanto mistério. Ah, tu não viu nada, irmão. Agora ele tem paz para deitar com a mulher dele, tem segurança para deitar com a mulher dele. E ele tem uma pá para cavar. Uau, meu Deus do céu. Ei! É vitória no amor, na fé, na saúde e na vida amorosa. E agora a vitória na vida financeira. Porque onde tem pá, tem conquista. Será que você entende? Será que você entende o que eu estou falando? Agora vem a vitória na vida financeira. Por quê? Porque tem uma pá para ele poder cavar. Tá entendendo? Tem uma pá. E é essa pá, filha, que vai fazer ele enriquecer. Sabe por que eu falo pá? Porque era tempo de força e energia que ele tinha que empregar naquele lugar para poder dar certo. Você vai ter que usar a sua energia. Se alguém tem sugado a sua energia, minha filha, você tem que deixar essa pessoa um pouquinho de lado ou talvez tirar da sua vida para que suas energias estejam centralizadas no alvo. Quais são o seu alvo? Qual é o seu alvo hoje, melhor dizendo? São as vendas, propaganda e marketing, visitas, estudos. Está na hora de tirar do papel. Está na hora de tirar do papel. Você não pode ficar refém só de uma área. Você tem que ter um outro caminho caso essa área entre em crise. Porque se um tiver mal, você tem um outro caminho para poder fazer dar certo. Irmã, as locadoras de televisão, de filmes para televisão, foram engolidas pelas Big Techs, chamado Netflix, Amazon, Disney, Google Play. Os telefones, antigamente, aqui no Rio era Telerge, em Minas, Telemig, em São Paulo, Telesp, não é isso? Como é que era aí? Hoje em dia, celular na mão. Foram engolidas. Os táxis foram engolidos pelo Uber, pelo 99, pelo
BlaBlaCar, sei lá, tantos outros nomes. Tem que se atualizar. Você não pode ficar refém só de alguma coisa. Tem que ter sempre um plano B, C, D, E, F, G, H. Tem que ter sempre uma outra alternativa. Olha aí! Eu não falo que a campanha do Robot é a campanha que multiplica por 100? É o versículo 12 que vai dizer isso. Minha filha, como pode um homem recém-chegado num lugar, talvez numa empresa, agora ele se torna mais próspero do que o dono da empresa, do que o dono do lugar, do que o dono da terra? Filho, quer fazer algo, tá aí na sua casa, não tem um lugar ainda? Pega um pãozinho de hambúrguer, pega uma carne moída, mistura ali uma mistura, de repente, de um franguinho, um peito de frango, faz um hambúrguer diferenciado ou com calabresa e bacon, faz a mistura e fala, esse hambúrguer aqui tem algo que os outros não têm. Cria. Gere. Vai na internet, vai no Face, divulga uma foto bonita do hambúrguer. Contrata um motoboy, fala, ó, quanto você cobra a corrida tanto? Ah, eu pago 50 no teu dia, na tua noite, 100 na tua noite, bota ele para vender para você. Você faz lá, ó, pá, ele vende. Daqui a pouco você tá com capital e recurso para alugar, para gerar mais. Deus está te dando uma instrução, tá? Deus está te dando uma grande direção, tá? Eu, se fosse você, enviava esse vídeo pro teu filho, pra tua filha também. E, pastor, para ele ouvir isso tudo, faz um voto por ele, por ela. Represente ele nessa campanha. Robot, faça algo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem desafios que são assustadores. Por exemplo, você acha que para montar uma franquia de uma empresa como o Mac, por exemplo, só a marca, a patente, mais o aluguel, mas o que gira o capital é inacreditável. Eu sei, eu converso com as pessoas que têm. Tem que gerar. Vai ficar só... O filho, uma vez... Teve um tempo que eu era assim, não vou arriscar não. Tá bom aqui o café com leite. Mas às vezes tem que dar uma apimentada. Café com leite não... É bom, é gostoso. Um cafezinho com leite, um pãozinho na chapa. Ei. Mas um açaizinho também no café é bom, né? Um misto quente, um queijo com banana. Me lembro a primeira vez que eu comi um queijo com banana. Minha mãe trouxe um queijo com banana, eu acho, do Bob's pra mim. Eu falei, meu Deus, que coisa. Inova aí, irmã. Mete um queijo com banana aí, nesse cappuccino aí, vende, ó. Os quitutes. Os quitutes de quê? Dá uma ideia aí. Os quitutes da Irmã Maria? Você entende o que é falado aqui? Até quando você vai arrumar uma bengala? Você tem que largar a bengala e pegar a pá. Bengala é desculpa. A pá é o sucesso. Tá entendendo? Aí você espera chegar um homem rico na tua vida, irmã, para de sonhar, irmã.
Seja você a mulher rica que vai chover de homem assim, pra tu poder escolher. Mas aí escolhe aquele que tá no teu nível, tá? Não se rebaixa, não. Uau. É só você frequentar os lugares certos. Um termo chique que usam por aí é network. Você entende isso? O pastor é uma pessoa que estuda todo dia. E tem pessoas que às vezes não entendem. Às vezes a gente paga um lugar mais caro para ir, para fazer o network, para estar conhecendo pessoas que são pontes. Ah, você conhece fulano, aí eu te levo até lá, você me leva até ele. Você faz... Ei, você está entendendo? Agora, se tu fica em casa o dia todo e não se conecta com pessoas, como é que vai se conectar a sua alma gêmea? Filha, Deus está falando profundo contigo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, toca no coração dessa mulher, toca no coração desse homem. Participa dessa campanha, ovelha. Faz esse voto aqui, bota seu nome no azeite. Nós vamos mergulhar o nome aqui, tá? A madrugada eu estava cansado, ovelha, mas eu orei. Eu falei que orar, orei. Sabe, às vezes tem gente... Às vezes a gente fica esgotado. Mas a gente não pode se entregar. A gente não pode se render. A gente não pode. Ovelha, eu estou falando para você. Ore por esse canal. Ore por esse canal. Nessa campanha você precisa orar por esse canal. Todas as redes, mas principalmente por esse canal no YouTube. Tem uma fúria, irmã, contra esse canal. Você não tem noção. Mas Deus está trabalhando. Deus está operando. Deus está dando a pá para a gente cavar. Se mexe. Se mexe. Vai. Escreve algumas palavras de motivação aqui para você mesma. Hã? A terceira proposta é a proposta de um namoro. Vamos namorar? Mas para namorar como Isaac e Rebeca tem que se casar, irmã. Senão se chama fornicação. Filha, é o que a Bíblia ensina. Tem que namorar só com quem é seu, senão é adultério. A irmã Beatriz Barbosa vai orar para esse canal de bênção. Mais alguém vai orar? Só a irmã Beatriz? Que Deus multiplique 100 vezes mais na sua vida, irmã. Agora a campanha do Rehobote, irmã, é uma campanha que me ensina... Oh, Jesus. O como eu posso prosperar 100 vezes mais. Eu posso dizer também que na campanha do Rehobote foi onde nós prosperamos financeiramente muito. E sabe quando você vai prosperando e de repente você acorda assim? Eu falei, meu Deus, começou quando? Não se esqueça onde começou, quem Deus usou e como foi que Ele te ensinou e fez e quem Ele usou na sua vida. Tu entende? Você consegue captar? Você consegue entender? É tempo de fazer acontecer. É tempo de gerar. Eu gosto muito dessa mensagem. Porque Isaac não tinha nada quando chegou na terra do Filisteu. E sem ter nada, ele usa a disposição que ele tem. E lá ele começa a fazer acontecer o que não acontecia antes. Ele começa a produzir o que não era produzido antes. Ele começa a fazer o que não era feito antes. Será que você entende isso? Esse homem, oh aleluia, é diferenciado. Esse homem é iluminado, é assim que você quer? Esse homem é aquele fora da curva. É o filho do impossível. É a taça de cristal que nunca se quebrou.
Esse homem, eu posso dizer para você que ele é aquele que não desiste, sabe? Aquele que até do avesso ele produz força e até do que era para dar errado ele dá certo. A menina dos olhos do Senhor. Sim, a menina dos olhos do Senhor. A águia que se refaz quando está fraca. É a exceção à regra. Ele é a exceção à regra. O cristal que não se quebra. A menina dos olhos do Senhor, o filho do impossível. A águia que se refaz quando está fraca. Você é essa pessoa. Eu encerro dizendo, irmã, que você tem tudo para dar mais certo do que já deu. Tudo. Você tem tudo para dar mais certo do que já deu. E você pode dar mais certo ainda. Conecte-se com essa campanha. Com essa unção. Não seja uma ovelha sem pastor. Não seja uma ovelha rebelde que diz, não, o Senhor é meu pastor. Não precisa de sacerdote, então. Quer dizer que você tem a sua unção de sacerdote, então é isso? Cuidado. Saul parecia que quis ser sacerdote, né? Você viu o que aconteceu com ele? Você é a exceção da regra. Não é igual aos outros. Você é aquela peça de xadrez que não se encaixa. Uau, meu Deus. Ei! Porque quem não se encaixa se destaca. Oh, Jesus. Quem vem nessa campanha? Que nome vem nessa campanha na tua cabeça? Coloca essa pessoa também. Eu vou fazer agora 3 orações. Mas o primeiro nome tem que ser o teu, tá? O primeiro nome tem que ser o teu. E a primeira oração você já sabe. Alguém aqui se afastou e quer voltar para Jesus? Volta agora. Porque é o princípio de tudo. Você que está longe e quer voltar, você que nunca se entregou e quer se entregar a Jesus, não é a placa da igreja. Tem placa aqui? Não, né? Tem ali uma placa ali? Não, tem. Tem uma televisão que está queimada ali, ó. Mas não tem placa de igreja, tem? Você quer voltar para Jesus? Então escreve aqui, pastor, eu quero voltar. Pastor, eu quero me entregar a Ele pela primeira vez. Faz essa oração comigo. Não vai embora da live antes de orar comigo. Porque depois de uma palavra tão poderosa, profética, revelada, não saia sem receber sua bênção. Sem receber a bênção final. E no momento que eu for orando, você pode colocar aqui seu pedido de oração. Você pode colocar aqui suas preocupações, seus medos, anseios, desejos. Mas não se esqueça que o sucesso está na pá, que cava poços. O sucesso está na pá que cava poços. Isaac não tinha nada, mas tinha disposição. A pergunta que não quer se calar. Tem alguém aqui que tem disposição para entrar nessa campanha, participando e cavar? O que você não encontra por cima da terra, tu encontrará por baixo dela. O que você não encontra em cima se encontrará dentro dela. O poço não estava em cima, estava embaixo, estava dentro da terra. Você vai entender isso mais na próxima live. É muito forte, Jesus. Obrigado.
Nem sempre a vitória vai estar à vista dos seus olhos, mas às vezes está encobrida por essa terra. Ei! E para você poder ver, você tem que cavar. E para poder cavar, tem que ter disposição. Se falta energia, força, inspiração, assista de novo esse vídeo. Pelo menos 2 vezes, eu te oriento. Exerça a tua fé. Bota teu voto aqui, ovelha. Nesse azeite consagrado. Lança essa semente aqui nessa terra. Ore comigo. Ore com seu pastor. Separa um copo com água. Esse copo eu não consagrei, vou consagrar agora. Separe esse copo com água que eu vou consagrar também. E no final eu encerro entregando a última revelação. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento incrível. Por essa live extraordinária, por essa campanha poderosa do Hellbot. Obrigado, Pai, por estarmos aqui ao vivo. Agora são 00:53. Nós estamos aqui ao vivo, Senhor, te adorando e te glorificando, e o Senhor vem nos surpreendendo com essa palavra poderosa, marcante, impactante, e por revelações incríveis, profecias, Pai, que alegra e acalma o nosso coração. Oh, Deus. Obrigado pelas visões, por essa pregação e por cada vida que aqui está. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados. Perdoe. Perdoe todos os nossos pecados. Que essa ovelha agora, Pai, arrependida, que está voltando e que está se entregando também pela primeira vez, possa ter o nome escrito no livro sagrado da vida. No nome do Senhor Jesus, Pai. Escreva esse nome sim no livro sagrado da vida. Repita essa oração comigo com a sua boca. Repita. Diga: eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou nesse lugar. Abençoado seja você, sua casa e toda a sua família. Abençoado seja também você que curtiu e compartilhou essa live, trazendo vidas para a presença do Senhor. Que cada comentário aqui, Deus, possa ser não só visto, mas julgado e decidido por Ti. Abençoa, Pai, é o que eu te peço. Que o que essa irmã, que o que esse irmão pede, se não for fazer mal, nem causar dano, nem prejuízo, conceda essa bênção, se assim for a Tua vontade. Conceda essa bênção a Deus, se esse for o Teu querer. E que nesse momento, ó Deus, cada um aqui agora possa ser alcançado e contemplado com o que há de melhor vindo do céu. Eu abençoo sua vida, seu corpo, sua mente, sua alma, seu psicológico, sim. Eu abençoo a sua carreira, o seu trabalho, o seu legado, a sua história, as suas finanças. Eu abençoo, sim, os seus negócios. Abençoo sua vida, sim. Sua vida amorosa. Que você tenha um grande amor verdadeiro, uma família feliz, filhos abençoados, filhas queridas. Que você tenha saúde para desfrutar do que há de melhor nesse mundo. E que sua fé cada vez mais cresça, evolua, prospere 100 vezes mais, como Isaac prosperou na terra do campo, do poço,
do Rehobote. Que cada pessoa, Pai, que está nessa live, seja contemplada, agraciada e abençoada. Que cada água separada possa ser ungida. Que cada água separada venha a ser consagrada. Ao bebermos dessa água, Pai, que haja cura, libertação, milagres e até a salvação. Abençoado seja, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. Graças a Deus, e beba com fé. Beba com fé. Sua certidão está aí? Ele lembrou. Porque alguém esqueceu. Abençoado seja essa certidão de casamento, de divórcio, de viúva, de nascimento. Abençoado seja essa certidão. E que nesse momento, Pai, cada irmão e cada irmã que separou essa certidão, que está participando dessa campanha, que fez esse voto do Rehobote, que vai fazer, seja abençoada e contemplada em todas as áreas da vida, na vida amorosa, que haja uma certidão feliz. Porque eu vejo mudando o título dessa certidão. Eu vejo mudando para a certidão de casamento. E um casamento feliz, blessed, feliz, abençoado. Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, que cada ovelha que entrou do início e ficou até o final seja abençoada com todas as sortes de bênçãos que o Senhor tem para hoje e para os próximos dias. E que quem for assistir mais uma vez essa live, 2 vezes, receba na porção dobrada. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu declaro sobre a sua vida: você vai prosperar como Isaac prosperou naquele lugar. Se você não sabe, Isaac, naquele ano, fez plantações e ali colheu 100 vezes mais do que semeou. Gênesis 26:12. Naquele ano, Isaac fez plantações ali. Ali aonde? No lugar que ele estava. No lugar que Deus falou com ele. No lugar que Deus mandou ele ficar. Se ele plantasse lá na terra que ele estava, não ia adiantar em nada. Mas ele plantou ali onde ele estava. Você entendeu agora? Tem pessoas que podem plantar onde quiserem. Mas essa palavra, se você plantar nessa terra, eu tenho certeza, Deus poderá fazer que as suas sementes, as suas plantações possam ser multiplicadas 100 vezes mais. Gênesis 26:12. Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, ou seja, uma semente trazia 100 resultados. Uma semente se tornava 100. Lembra da numerologia que Deus falava? Haveria uma multiplicação, um crescimento muito grande. Só que Isaac não era homem de plantar uma semente. Isaac era homem de plantar várias sementes, muitas sementes, e eu sei que você tem plantado constantemente e está no tempo de multiplicar por 100. Eu profetizo em nome de Jesus. O versículo 13 diz que ele foi enriquecendo cada vez mais. Pastor, a Bíblia Sagrada diz isso, diz Gênesis capítulo 26, versículo 13. E ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e muito poderoso. Ele chega lá sem nada e agora é dono de tudo. Tu vai entender o porquê que eu falei isso na próxima live. O dono da terra fica com medo dele. Porque ele multiplica e eles não.
Ele evolui, os outros não, porque ele semeia, porque ele cava, porque ele gera. Você pegou, você captou a mensagem? Pastor, eu quero plantar essa semente. Se você quer plantar essa semente, preste atenção, o valor sugerido do voto é de R$100. Se você quer plantar essa semente, a semente do Hellbot, de quem cava, de quem produz, de quem gera, a semente que multiplica por 100, Isaac semeou naquele lugar ali, ele semeou e multiplicou 100 vezes mais, está em Gênesis 26, 12 e 13 diz, e ele foi enriquecendo, a palavra é essa, ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e muito poderoso, é a Bíblia que diz. Pastor, eu quero plantar essa semente. Todos os dados bancários estão aqui, ó. Ele multiplicou quantas vezes, ovelha, mais? Responda para mim aqui. Quantas vezes ele multiplicou mais? 100 vezes mais, não foi? Qual o valor do voto sugerido? R$100. Sugestão. Mas só faz se você puder, se for com amor e se você se conecta com esse ministério, com o seu pastor. Pastor, vou receber, vou fazer no dia tal. Amém. Aqui embaixo, irmã, aqui embaixo, isso é fé, tá? Em nome de Jesus, isso é fé. Aqui embaixo, eu não botei ainda. Eu vou botar agora. Aqui embaixo eu vou fixar, já está fixado aqui nos comentários, mas eu vou fixar agora no chat o link onde vai estar escrito aqui, ofertas e dízimos, tá? Para quem está aqui pela primeira vez eu vou explicar. Ofertas e dízimos. Tem o link do meu WhatsApp e do lado tem o número do meu WhatsApp. Você clicou no link, você vai direto para o meu WhatsApp. Se você mandar uma mensagem pela primeira vez, vai vir uma mensagem automática com todos os dados bancários. É só você fazer a transferência que está ali. Pastor, eu quero fazer um voto por mim, mas eu quero fazer por mais uma pessoa. Faz e manda o nome da pessoa lá que você fizer. Eu vou ver, vou separando e depois aos poucos eu vou respondendo. O mais importante, que quando você faz, você já vai entrar nas minhas orações. Todo voto que chegar hoje, eu vou separar para a oração da madrugada. Ele plantou 1, colheu 100. Isso é o Hellbot. Mas ele meteu a mão na pá e cavou, irmã. Uau! Ele gerou, ele produziu, ele fez acontecer. Deus deu a direção. Deus me usou aqui um pouquinho. E foi muito forte hoje. Amém? Quer um conselho do seu pastor? Um conselho amigo? Planta essa semente aqui. Isaac não plantou no Egito, não. Ele não plantou lá no outro ministério, não. Você pode plantar onde você quiser. Mas onde a palavra foi liberada, para Deus falou, é aqui que você vai ficar. Foi ali que ele plantou. E foi ali que ele colheu. Você entendeu agora? Pastor, eu entendi. Pastor, eu quero ser dizimista nessa obra. Eu quero devolver o santo dízimo aqui. Porque eu me identifico com o Senhor, eu me sinto bem. Eu sou uma ovelha honesta com Deus, eu devolvo o santo dízimo. Eu me sinto acolhida, amada aqui. Sabe o que as ovelhas falam comigo pelo WhatsApp, pastor? Você é o único que fala comigo no WhatsApp. Você é o único que me liga. Você é o único que faz chamada de vida. Irmã, eu não sei se eu sou o único, não. Claro que não, né? Eu entendi o que a irmã quis dizer. Uma pessoa que tem muita gente falando no WhatsApp. Acho que foi isso que ela quis dizer. O que eu posso dizer é que eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Aonde eu vou, irmã, eu levo esse nosso contato aqui do WhatsApp. É o meu número. Tá? Irmã Erna, tá bem aqui, minha filha. Bem aqui embaixo. Tá? Quais são os dados bancários da Luz para as Nações, pastor? Você vai ver aqui o Pix CNPJ ou o Pix celular. Se você não tiver o Pix, preferencialmente eu peço que faça pelo Pix. Se você não tiver, você pode falar. Laudiceia Oséias, Deus abençoe, minha filha. Você pode fazer ou pelo Pix celular ou pelo Pix CNPJ, tá? Você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela lotérica da Luz para as Nações, você pode fazer. Se não tiver como fazer, nem pelo Pix CNPJ ou Pix celular, nem pela Caixa Econômica Federal, você pode fazer pelo Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Com o seu comprovante, você me envia, manda o nome e escreve Hellbot.
100 vezes mais, irmã. Eu creio. Você crê que você pode ser amada 100 vezes mais do que já foi? Uou! A última proposta é melhor, não é? Então, você crê que você pode ser amada 100 vezes mais e amar 100 vezes mais? Você crê que pode ser quebrado esse gelo na sua vida sentimental, nessa área sentimental? Você crê que pode ser quebrado esse gelo e vir aquele fogo de Deus? Hã? Você crê? Participe. Participe, não seja só um ouvinte, mas seja uma participante. Seja membro, seja uma ovelha desse ministério. Amém? Um coração para você. Seu pastor te ama, tá?